Jeffrey Epstein ser, na verdade, um espião russo. É disso que se trata. É sobre a Rússia. Esse é o tipo de encobrimento que estamos testemunhando em tempo real, sendo conduzido pela grande mídia. O Telegraph divulgou essa história. Ela começou na mídia britânica, próxima ao MI6, na Polônia, para examinar a possibilidade cada vez mais provável de que o escândalo de pedofilia tenha sido coorganizado por serviços de inteligência em Moscou. Ah, é mesmo? Bem, sim, parece cada vez mais claro para todos que querem negar o que isso realmente é. Quem eram os verdadeiros associados de Jeffrey Epstein? Isso seria a CBS News. Você mencionou a Oracle, Larry Ellison, seu filho David Ellison na Paramount, comprando a CBS para Bari Weiss, cuja Free Press ele adquiriu. Bari Weiss, a autoproclamada fanática sionista, cuja vida é dedicada a promover Israel, é basicamente também controlada pela máfia da Palantir e do PayPal. Quero dizer, Joe Lonsdale basicamente ajuda a administrar a universidade falsa dela em Austin. Ela é agente de relações públicas de Mark Andreessen. Está recebendo todos esses associados próximos de Epstein em sua nova rede. Ela até tentou colocar Alan Dershowitz em um debate sobre violência armada com Dana Loesch. Quero dizer, quem diabos quer ouvir isso? E agora a CBS está apresentando ao público americano que, na verdade, é a Rússia que está por trás de Jeffrey Epstein. A Polônia afirma que está investigando possíveis conexões entre o criminoso sexual Jeffrey Epstein e os serviços de inteligência russos. O anúncio foi feito após o Departamento de Justiça dos Estados Unidos divulgar, na semana passada, milhões de novos arquivos relacionados à investigação federal sobre Epstein. Certo, bem, acabei de perceber que sempre somos desmonetizados se mostrarmos qualquer coisa da CBS, porque eles realmente não querem que as pessoas vejam o que transmitem. A única razão pela qual isso acaba na internet é para ser ridicularizado. Mas está claro o que eles estão fazendo ali. Ah, o Washington Post. O que temos? Sim, isso é no dia em que Netanyahu está negando que Israel tenha qualquer relação com Jeffrey Epstein. Epstein construiu laços com russos e tentou se encontrar com Putin, mostram os arquivos. Isso vem, você sabe, do veículo que demitiu cerca de 1/3 de sua equipe, e o resto está lá apenas para produzir propaganda do MI6, CIA. Acho que é por isso que eles não demitiram o editor de desinformação digital, Joseph Menn. Jesus Cristo, estamos no jogo errado, não é, Max? Mas falando sério, acho interessante que isso tenha começado na Grã-Bretanha. E vários jornais britânicos, como o Daily Mail, um dos piores do mundo, que já é dizer muito, realmente abraçaram a história. Foi impressionante ver a grande mídia embarcar nisso. E então você tem o líder do partido de oposição, os Liberal Democrats, dizendo abertamente no parlamento: bem, você sabe, Epstein estava claramente ligado à Rússia. Isso cria um enorme risco à segurança nacional. Com Mendelssohn sendo tão próximo dele, quero dizer, talvez ele tenha sido comprometido pelos russos. Quero dizer, é uma completa e absoluta bobagem. E eu acrescentaria que Mendelssohn, em certo momento, se ofereceu para ajudar Epstein a conseguir um visto russo. Quero dizer, é bem estranho, um suposto espião que não consegue um visto para a Rússia. E há outro ponto que você mencionou aqui também, que é o fato de que eles não conseguiram o visto, e ele o estava orientando sobre como se aproximar de Putin, e Putin não queria falar com ele. Sim, bem, ele continuou tentando se encontrar com Putin, e essa é uma das razões pelas quais ele aparece com tanta frequência no documento. Mas também, quero dizer, está bem claro que Epstein estava interessado em tentar aliciar, péssima escolha de palavras, ele estava tentando cultivar políticos de oposição na Rússia, porque estava irritado com o fato de que Putin havia impedido que ele ganhasse uma enorme quantidade de dinheiro por meios potencialmente ilícitos no país. Então sim, é completamente e totalmente farsesco.
Mas o interessante é como as pessoas percebem isso. Eu olhei a reportagem do Daily Mail sobre o assunto, se é que dá para chamar de reportagem, e a seção de comentários estava cheia de gente dizendo que isso é uma completa besteira. Por que vocês estão tentando dar vida a esse cadáver do Russiagate? Em alguns casos, isso até ganhou certo destaque. O Russiagate é como o completo lunático Peter Jukes, que dirige essa publicação bem sombria, o Byline Times, e diz que Putin está por trás de todos os e-mails, que ele era esse contato-chave de Epstein. Isso não é verdade. O próprio Epstein, como mencionei, estava em contato com pessoas ligadas ao MI6, com pessoas ligadas ao Mossad. Ele estava, é claro, muito próximo de Ehud Barak, que, aliás, lançou algo que meio que passou despercebido, uma empresa que vende tecnologia de reconhecimento facial. Mas eles também criaram uma tecnologia capaz de invadir câmeras de CFTV em tempo real e substituir as imagens. Então, quero dizer, alguém poderia se perguntar por que Barak estaria tão interessado em um recurso desses? E veja bem, em outros e-mails, Epstein afirma abertamente: eu trabalho para os Rothschilds. Então quero dizer, sinceramente, não vejo como, em qualquer universo, alguém poderia alegar de forma plausível que ele tinha ligação com a Rússia. Ele claramente também tinha uma conexão com Zelensky. Curiosamente, Putin teria dito a Epstein, ou a pessoas do seu círculo, que achava que Zelensky era controlado por Israel. E claro, Zelensky tentou promover a ideia de uma futura Ucrânia como outro Israel, uma sociedade fortemente armada que sairia pelo mundo causando caos, realizando assassinatos a mando dos Estados Unidos. E eu acrescentaria que há e-mails com essa figura dos Emirados Árabes Unidos. Como é mesmo o nome dele? O Alto Emiradense? Suleiman Bin. Estou esquecendo sobre o nome dele, vou procurar em breve. Sim, mas quer dizer, esse Suleiman, ele mandou uma mensagem para Epstein depois do assassinato de Mahmoud Mabou pelo Mossad em Dubai, em janeiro de 2010. E ele estava muito irritado, parecia bastante irritado com Epstein, dizendo, isso não ajuda ninguém. É Sultan bin Suleiman. E ele diz que vai provar uma russa fresca, 100% feminina em seu iate, como ele mesmo coloca em um e-mail para Jeffrey Epstein. Como Suleiman diz que esse assassinato, essa execução, esse tipo de operação ousada em Dubai, onde todos esses agentes do Mossad roubaram as identidades de cidadãos britânicos, australianos e irlandeses, pode acabar sendo Mabou. Eles assassinaram um agente do Hamas chamado Mabou. Disfarçaram-se de turistas e o seguiram até o quarto de hotel, fingindo ser jogadores de tênis. A equipe de assassinato do Mossad estava carregando raquetes de tênis. No início, eles não conseguiram matá-lo. Tentaram afogá-lo na banheira, depois tentaram eletrocutá-lo, e isso também falhou. Levaram horas até finalmente conseguirem estrangulá-lo. Eles roubaram passaportes canadenses verdadeiros, o que deixou o governo do Canadá, mesmo sob Stephen Harper, o primeiro-ministro mais pró-sionista da época, muito irritado. Enfim, perdi essa parte. Então, o que foi que ele revelou? Bem, quero dizer, no e-mail, Suleiman envia essa mensagem para Epstein depois do assassinato, dizendo que tinha uma bronca com ele por causa disso e que isso não ajuda ninguém. Ele pergunta, por que o Mossad fez isso? Então, ele é claramente visto como um intermediário entre o Mossad e os Emirados Árabes Unidos. Quero dizer, Israel e os Emirados Árabes Unidos têm relações muito próximas. Isso foi uma ação espetacularmente ousada e irritou profundamente os governos de vários países europeus e da Austrália, onde eles roubaram identidades de pessoas e produziram passaportes falsos com esses nomes. E, portanto, sim, a relação de Epstein com o Mossad fica bem clara pelos e-mails. Sabe, há todo tipo de coisas sobre o fato de Epstein não ser particularmente inteligente. Existem alguns e-mails em que ele fala sobre seu desprezo pelos Goim
e outro em que ele diz que estava sentado com algumas figuras da extrema-direita que afirmavam que os judeus controlam o mundo. Epstein disse, cite um, e eles responderam, você. Príncipes, presidentes e chefes de governo passaram pelo seu apartamento em questão de dias. E ele disse algo como, acho que sim. Ahora su empotro mal. Bizarro. Aqui está uma troca entre Epstein e Steve Bannon em 2018. Bannon diz, todos os caminhos levam a Pequim. E Jeffrey Epstein retruca, ou Tel Aviv, o que inspirou o título desta transmissão ao vivo. A fundação de Epstein doou, não quantias enormes, mas substanciais, a instituições pró-Israel e israelenses, incluindo a Friends of the IDF, que fornece equipamentos às forças de apartheid israelenses, o Fundo Nacional Judaico, que rouba terras de palestinos, e a Fundação Elon. Claro, quer dizer, tá claro que a Rússia estava orientando ele a fazer isso, certo? Sim, absolutamente. Eu adoro essa da Sky News. É tipo o auge do Minka. Em quem você vai acreditar? Em mim ou nos seus próprios olhos mentirosos? Uma gravação de voz recém-divulgada parece mostrar Jeffrey Epstein aconselhando uma pessoa não identificada sobre como se aproximar do presidente russo Vladimir Putin. Qualquer menção nos arquivos de Epstein não implica em nenhuma irregularidade. E eu me enganei sobre o Mendelssohn estar sendo aconselhado. Então quem é essa pessoa desconhecida? Eles não mostram nenhuma foto dela. Ex-primeiro-ministro de Israel, ministro da Defesa, chefe da inteligência militar e o soldado mais condecorado da história de Israel, Sr. Ehud Barak. Por que você não nos conta isso? Sim, de fato. Quero dizer, isso também é um aspecto interessante. A mídia, pelo que posso ver, a mídia britânica está absolutamente tanto quanto persegue Andrew e Mendelssohn, sem dizer nada sobre as conexões dele com Israel. E isso é algo totalmente indizível na mídia. Quero dizer, sabe, se há algo mais sinistro por trás de culpar a Rússia, ou se é apenas um tipo de vilão padrão que livra a mídia de ter que falar sobre as conexões dele com Israel. Eu não sei. Quer dizer, sim, tá claro que se é Donald Tusk quem está impulsionando isso, há um interesse em tentar implicar a Rússia e desviar novamente a atenção do público para o ódio à Rússia. Esse é claramente um dos principais objetivos aqui. Mas também há um esforço evidente para desviar o foco do óbvio, que é o fato de ele estar cercado de figuras pró-Israel e israelenses. Ele recebeu o atual presidente de Israel, Isaac Herzog, na ilha de Epstein em 2014. Ehud Barak era um de seus associados mais próximos, como você disse, Kit. Eles estavam trabalhando juntos na criação de empresas de vigilância semelhantes a Palantir. Aqui está um e-mail. Apenas uma lista de pessoas para Steve Bannon. Dá para ver quem está nela. Quer dizer, basta ir ao Gmail e procurar qualquer nome, e você encontrará inúmeras figuras pró-Israel em seu círculo. Tel Hoffman, Sulzberger, o editor do The New York Times, Mendelssohn, Barak. Eu poderia acrescentar também que falei sobre como Barak dirige uma empresa chamada Toka, que pode editar imagens de câmeras de segurança. Isso é, na verdade, uma indústria artesanal em crescimento em Israel no momento. Há muito foco em tecnologia de criação e edição de vídeo com inteligência artificial. Normalmente, essas empresas são dirigidas por pessoas que são ex-membros da Unidade 8200 ou das unidades cibernéticas das forças de ocupação. E sabe, é preciso se perguntar, por que eles estão tão interessados em editar imagens em tempo real? A resposta seria que confiar em IA elimina aquele elemento humano problemático inerente às antigas armadilhas de agências de inteligência. E sabe, se isso resolve o problema de precisar de uma pessoa real para supervisionar esse tipo de operação e de alvos que caiam na armadilha, assim você pode simplesmente criar material de chantagem falso. Quero dizer, a CIA tem um histórico de criar vídeos falsos de líderes estrangeiros de quem não gosta. New York Tugsland assim.
No há. they don't like is not that much of a stretch. Yeah. I mean, But I suppose, I mean, we're already Sim, quero dizer, nós já estamos meio que, você sabe, já passamos do espelho com Vila Sésamo e tudo mais. Então suponho que tudo seja permitido. Isso foi definitivamente uma análise profunda. Um dos principais pontos é a conexão com Israel. A conexão pró-Israel, que não pode ser enfatizada o suficiente.